Eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, onde que vocês acham que tem mais assassino? No meio da Gaviões ou na Polícia Militar de São Paulo, nas chacinas? Onde tem mais bandido? Aqui no nosso meio ou nos gabinetes do Palácio Bandeirantes? Se tem violência, a imprensa é culpada. Se tem violência, a promotoria também é culpada e a polícia também é culpada. E as torcidas são trouxas. A história da torcida jovem hoje já é de São Paulo, né? Quando ela foi fundada em 26 de setembro de 1969, então já foi fundada em São Paulo. Então assim, a história dela já é de lá. É que nem eu falei, né? É a única torcida organizada que viaja para ver seu time jogar em casa. E começamos a se organizar, não tinha nome, de ficar no mesmo lugar. Um fez uma bandeira, outro fez outra e tal. Então era a torcida do Santos, o pessoal que vinha do Santos, já junto de Santos, lá para ver os jogos em São Paulo. O Santos jogava muito em São Paulo naquela época. Aí começou. Quando foi em 69, em junho de 69, o Santos foi tricampeão paulista em cima do São Paulo, um empate de 0-0. E no dia 26 de setembro de 1969, um dia antes do meu aniversário, na minha casa nós fizemos uma reunião e ali traçamos os planos para se criar uma torcida organizada. Vamos nos organizar para a gente tentar fazer um movimento da arquibancada para dentro do clube. Vamos começar a meter o pau nesse Vadielu, vamos começar a fazer a revolução corintiana da arquibancada, para um movimento para derrubar, o torcedor ajudar a derrubar esse cara. E por isso a gente fundou a Gaviões da Fiel. Ser uma força fiscalizadora, acompanhar, participar realmente da vida do clube. A Gaviões da Fiel e a Jovem do Santos tiveram uma rivalidade muito grande, que tinha a ver também com o fato de que o Santos tinha sido uma grande equipe desde a época do Pelé, e essa rivalidade vinha também por conta da polarização, tinha a ver também com o fato de que o Corinthians passou por um longo período de jejum de títulos. Então, nesse período se sistematizou essa rivalidade. O Gaviões é de 69 de julho, é mais velho que a gente. E esta entidade, ela tem uma importância também muito grande, politicamente falando, neste país. E a torcida jovem, ela tinha o seu caminho e que casualmente era o mesmo caminho dos Gaviões da Fiel. A gente começou no primeiro, já entrou 12 fundadores. No segundo jogo que a gente foi, já tínhamos 50. No outro, cresceu de uma maneira... As torcidas organizadas, por mais que queiram despolitizá-las, no sentido de criar uma representação de vândalos, baderneiros, como se eles não fossem um ator legítimo dentro do universo do futebol, eles nasceram, volto a repetir, como instituições que, para lutar mesmo contra uma série de problemas do futebol. Os Gaviões nasceram para poder reivindicar. Os Gaviões nasceram para poder reivindicar. O direito da Fiel que paga ingresso sem parar. O direito da Fiel que paga ingresso sem parar. E Gaviões, ele topou porque ele representa bem aquilo que a gente queria que essa torcida organizada fosse. Ver tudo do alto, ser independente, ser livre. O Gavião ele é independente, a gente queria isso, força independente. A gente não queria ter vínculo nenhum com nenhuma força política dentro ou fora do futebol, dentro do clube. E a gente formou isso. Participamos de toda a luta política. Começamos a ser marcados e começamos a incomodar, porque tudo que era organizado naquele tempo já era marcado. Que foi um momento internacional de visibilidade da juventude, de protestos, manifestações, crises geracionais, questionamento de valores, papéis sociais, sexuais, que explodiram no mundo todo. Tudo isso eclodiu nesse momento e atingiu também o futebol, em particular o mundo das arquibancadas nos anos 60, para os anos 70. Que o momento de você tinha que participar, porque era o povo que estava ali, não era a vontade de um ali, era o clamor do povo. E naquela ocasião era muito difícil, você não podia falar nada, você não podia fazer nada, você não podia... tudo estava errado, só estava certo o que vinha de cima. A gente sempre fez questão de estar presente nas questões importantes do Brasil, né? Então, participamos da campanha a favor da anistia ampla, geral e restrita
dos presos políticos, em 79, a gente conseguiu levar uma faixa pedindo anistia geral ampla e restrita num Morumbi lotado com 100 mil pessoas, do Corinthians e Santos. Realmente, até agora, eu não entendi o que está acontecendo. É como se caísse uma pedra de 1 tonelada na minha cabeça, sem que eu soubesse de onde ela partiu. Estou metido com esquema de merenda escolar? Nada mais absurdo, nada mais incompatível com a minha história. Surge uma série de denúncias contra o presidente da Assembleia Legislativa, né, antigo inimigo das torcidas organizadas pela sua atuação nos anos 90. Olha, um promotor, que eu não tive o privilégio de conhecer na adolescência nem nada, conheci ele, né, nesse episódio, para mim é oportunista. Essa questão da CPI da merenda, a gente na verdade foi para cima disso porque o Capês é um inimigo das torcidas organizadas, ele fez a carreira dele em cima das torcidas organizadas, ele se elegeu em cima dessa causa e 20 anos se passaram perto desse trabalho que a sociedade elegeu como um bom trabalho e a violência só aumentou. Criminalizou todas as torcidas e agora aí apareceu roubando merenda da boca de criança. Quando a gente ficou sabendo do desvio de merenda e ele estava sendo acusado, então eu falei, essa é a hora, entendeu? Eu acho que a gente foi para cima mesmo, a gente foi cobrar, porque é uma pessoa que censurou muitas torcidas, onde muito elogiou ele, certo? E depois a gente viu que era ele que estava envolvido ali, falei, então vamos para cima dele, porque a gente quer mostrar mesmo a indignação da torcida. O futebol não é uma ilha na sociedade. Por exemplo, você tem a questão da merenda, né? O filho do torcedor dos Gaviões, ele está sem merenda na escola. E você vê uma situação dessa, onde toda hora está sendo realizado greve, não está tendo aula, não tem comida dentro da escola, isso é vergonhoso. Num país como o nosso não tem isso aí. Ele viu que o jeito era meio que pressionar a torcida organizada, meio que diminuir o espaço da torcida organizada dentro do clube. Que automaticamente aquele cara que não está encontrando mais o ingresso ou o espaço, ou seja o que for dentro da torcida organizada, ele vai correr atrás do clube. Porque, por exemplo, você fala do jogo das 22 horas. Por que o jogo é às 22 horas? Porque você tem, a televisão ela tem um poder muito grande econômico sobre outros atores, né? Isso tem a ver com a hipermercantilização. Por que você tem a questão da elitização do preço dos ingressos? Porque quem você quer atrair é o público consumidor, e o público consumidor que gasta, né, dinheiro dentro do estádio. Então tudo isso de alguma forma está sim unificado por uma bandeira comum, que é a bandeira contra o futebol moderno. Quando uma torcida ela reivindica ingressos baratos, ela está dizendo que o futebol ele deve ser um esporte popular, como ele foi durante grande parte da história do Brasil, e que o pobre tem que ter lugar dentro desse espaço. É bastante interessante assim, a gente vê que na década de 70 tinham manchetes que diziam que entrar no Maracanã custava mais barato do que um picolé, e hoje a gente vê o custo dos ingressos, né? Eu diria que a elitização do futebol é uma forma de violência estrutural gravíssima. Por quê? Porque ela exclui, ela segrega uma parte muito significativa da população de umas poucas formas de lazer que você tem como numa cidade como São Paulo. Então o clube, ele perdia o sócio torcedor para a organizada. Mas por quê? Porque talvez a torcida organizada, dentro das nossas características, ela pensava mais no sócio do que o clube. Porque o clube ele só queria a mensalidade do sócio. A torcida organizada ela já pensa em outra coisa. Ela já pensa na escolta, ela já pensa em horário de saída, ela pensa em ir em todos os jogos.
A Mancha Verde teve um momento quando foi inaugurado o estádio novo do Palmeiras, em que ela protestava contra ingressos caros, elitizados, e o que acontecia? Nenhuma repercussão, a mídia não dava uma linha, e eram protestos pacíficos e até muito bem sacados. Aí o que fizeram? Num jogo contra o Atlético Mineiro, a Mancha, que é a maior torcida do Palmeiras, não cantou, ficou quieta durante todo o primeiro tempo. E aí os torcedores, os outros, começaram a xingar a Mancha porque queriam que ela cantasse. Por que eles não cantaram? Né? Então isso mostra que a torcida faz falta. A participação da organizada ela faz falta e os caras, mesmo quem não gosta dela, sente essa falta. Eu acho que a elitização do futebol brasileiro está matando o futebol. Mas eles o quê? Eles esvaziaram nossa mente, entendeu? Eles tiraram a festa, tiraram tudo de nós e o que sobrou? Sobrou para quem gosta de brigar, briga. Porque você tinha que dar uma opção pro cara que não gosta de brigar. Você não vai brigar, você vai chegar 2 horas antes do jogo, 3 horas antes do jogo, sabe por quê? Porque você vai poder entrar com o seu bandeirão, você vai poder entrar com a sua bandeira. Então o que vai acontecer? Se eu posso entrar com metade da festa que poderia entrar na década de 80 e no começo dos anos 90, eu preciso de no mínimo uns 100, 200 caras para me ajudar. São 100 e 200 caras que não vão estar brigando. Porque assim, a festa que a gente faz não é só para a torcida jovem, é para o Santos e para a torcida do Santos em geral. Para ver aquela festa da arquibancada que é feita, todo o trabalho. Como é que o futebol vai ficar fora disso? Aquele que briga costumeiramente fazendo parte de uma organizada contra rivais, se o futebol acabar amanhã e acabar as torcidas, acabar tudo, não tem mais futebol, né? Acabou tudo. O futebol foi proibido, pronto. Eles não vão virar pessoas pacíficas que vão frequentar a igreja aos domingos. Aqui a conversa ela é melhor do que a pancada. E aquelas coisas de antigamente de um comandante chegar e procurar o líder da torcida, quem é o representante da torcida, quem é o presidente da torcida, você, vamos conversar ali, ó, segura seu povo aí, tal. Não existe mais isso. Então eles vão descer a borracha e depois, se puder, vai ter uma conversa. Senão você vai ser preso e a sua polícia, é a sua palavra contra a palavra da polícia. A violência ela também é um tanto necessária para manter uma determinada estrutura policial, que você precisa mandar um grande contingente policial para o jogo, esses policiais eles são remunerados fora do seu horário de trabalho, então eu acredito que muitas vezes a violência ela seja até sedutora, até necessária, na verdade, para essas instituições, para elas poderem se fazer necessárias. Se hoje você tem uma tatuagem, se hoje você usa a camiseta de uma torcida organizada, você sofre muita repressão. Hoje a polícia militar em São Paulo não tem capacidade nenhuma para fazer uma escolta, para conduzir o torcedor até o estádio. É uma coisa que acontece mesmo, você vê o noticiário, a gente faz mais de 20 projetos sociais aqui, ninguém noticia nada. Tem uma confusão, acontece uma briga, 2 semanas passando no noticiário. Curiosamente, os jornais e o jornalismo esportivo apoiou de maneira muito intensa, no seu momento inicial, as torcidas organizadas. Depois elas se afastaram. E o que a gente sabe, que nos 8 anos que ficaram afastados, ficaram afastadas dos estádios das torcidas organizadas, morreram gente, só que morria no anonimato. Tinha muitas confusões, mas no anonimato. A gente não sabe nem se entraram para as estatísticas. Então, assim, não foi resolvido o problema, foi empurrado com a barriga. Os relatos que a gente encontra em relação à violência no esporte, no futebol, elas desde sempre datam antes do surgimento de torcidas organizadas. Como é que num ambiente democrático você vai proibir que pessoas se organizem para torcer por um time de futebol? Como é que você vai proibir que elas... você pode proibir símbolos, mas você não vai proibir a reunião daquelas pessoas. Então a proibição das organizadas ela é
na prática, algo impossível, inviável. Nos anos 90, quando teve a primeira proibição das torcidas, eu acho que ali foi um tiro que saiu pela culatra, que é um negócio que não resolveu, né? Muita gente achou que iria resolver e não resolveu. Então eu acho que esses protestos, porque do mais que a pessoa que proibiu as torcidas na época, é o mesmo que está sendo acusado no desvio de merenda escolar. Então isso aí, as torcidas mesmo foram em cima. Por tudo que aconteceu nos anos 90, que não quiseram diálogo com a gente, não quiseram conversar, tomaram uma decisão precipitada. Que é um negócio que não resolveu e não resolve até hoje. Nós nunca fomos ouvidos, né? Qual é a melhor maneira de você diminuir a violência? Nós precisamos ser ouvidos, porque nós é que somos da arquibancada, nós sabemos aonde surge a violência, tudo isso. Né? Ao contrário, eles criminalizam, né? Na verdade, esse é um histórico, né? No Brasil, sempre a imprensa, o sistema criminalizou o torcedor organizado, vou ter que dizer esquerda organizada, né? Porque é o que nós estamos vendo agora, né? Eu acho que não tem uma pessoa que frequente o estádio que nunca apanhou da polícia. É no todo. É no jogo, ela não se importa se você é torcedor organizado ou não. Se você está com seu filho ou não. A importância deles é o tratamento deles. A polícia militar é a herança maldita da ditadura. Fala, por que tem tanta violência no futebol? Porque a gente vive num país bárbaro. A gente vive num país onde tem violência urbana, os índices de violência urbana são altíssimos. Nós seguimos com o mandado de busca e apreensão na Gaviões da Fiel, verificamos, e obviamente numa primeira análise, a apreensão de várias facas. Vocês fizeram as imagens e claramente é perceptível que não são facas de cozinha. O que eu posso dizer é o seguinte, é óbvio que no momento que uma torcida organizada começa a se posicionar dessa maneira, ela está comprando uma briga, ela vai ter adversários, que eventualmente têm poder, e ela vai conviver com isso. Quando houve o fechamento dos Gaviões ali, foi no mesmo dia que eles fizeram um grande protesto no Engabaú. Quer dizer, foi no mesmo dia, se eu não estou enganado. Teve algumas coisas que foram, eu não quero cometer nenhum tipo de injustiça, mas eu diria que foram, no mínimo, imprudentes. Por exemplo, lembra que houve o ataque ao presidente dos Gaviões, e se eu não me engano, um secretário dos Gaviões no estacionamento ali de um supermercado? Na sexta-feira, antes do derby, prendeu um membro da Mancha Verde que foi acusado de ser o mandante ou um dos participantes ali. Claro, não posso dizer se isso foi deliberado ou não, porque não tem como dizer se foi deliberado ou não. Agora, que isso pode, de alguma forma, alimentar a rivalidade entre as torcidas, é óbvio que pode. Primeiro, responsabilidade. Primeira mensagem, responsabilidade. Vocês têm responsabilidade de vida. Vocês têm responsabilidade de vida. Uma má informação pode provocar uma catástrofe. Foi uma pressão tremenda. Então aquilo foi uma pressão. A partir daquele momento houve uma certa intimidação, entendeu? Eu falei, atacam o presidente, invadem a sede. E na manhã de sexta-feira, quando a gente ia para a manifestação, fazia a manifestação à noite no Engabaú contra os ladrões da merenda, contra a CBF, você liga a televisão, Bom Dia São Paulo, Rádio Jovem Pan, o Alexandre de Moraes, que é o atual ministro da Justiça, como secretário de Segurança, invadindo a Gaviões lá, com a polícia, veio procurar droga, arma, alguma coisa, não tinha nada lá. Eu faço todo final de semana a feijoada dos Gaviões, para 300, 400, 500 pessoas. Nessa invasão veio a polícia invadiu a cozinha. Eles pegaram a faca, as facas de cortar carne, e levaram para o meio da quadra. Só que falando que foi para matar o adversário da torcida do Corinthians. É mentira.
Depois me levaram para o meio da quadra, de mão para cima. Mesmo que a torcida tenha razão, é muito fácil você apontá-la como vilã. E mesmo que as facas sejam realmente facas de churrasco, é muito fácil você convencer qualquer pessoa que as facas tinham outra finalidade. Porque a imagem está muito arranhada. Desde que nós começamos o protesto contra o sistema do Brasil, de São Paulo principalmente, nós estamos sendo perseguidos com 2, 3 invasões na nossa sede e com represálias dentro do estádio e fora do estádio. E eu acho que a proibição, que a punição das torcidas organizadas, proibindo as torcidas organizadas de São Paulo, ela tem a ver totalmente com o protesto, ela não tem a ver com a briga, e sim com o protesto. Entendeu? Foi um jeito de dar uma colocada na torcida organizada no lugar dela. Então, tipo, eles querem deixar em dúvida os nossos protestos. Como que você está protestando se você brigou, se você está proibido? Teve jogo que a gente foi proibido de entrar com faixa, com instrumento, com camisa, por causa dessa manifestação. Diz que nós temos democracia, não temos democracia. Celso já teve 14 mil, vamos votar. 15555, A voz da fiel. 15555, A voz da verdade. Não existe coisa mais democrática no Brasil do que uma arquibancada de futebol. Ali está o cara de classe A, classe B, classe C, classe D, todo mundo é igual, todo mundo se abraça do mesmo jeito. O que tem acontecido desde os anos 90 é algumas torcidas ou apoiando candidatos ou elegendo candidatos, mas para ser um representante corporativo daquela entidade. As torcidas organizadas começam a participar também da vida política, participando da eleição. Começa a lançar candidato, começa a preocupar os caras. Porque nesse país o único dia que todo mundo é igual é o dia da eleição. A Gaviões foi criada na luta, no conflito da arquibancada, lutando por liberdade e democracia. A gente sempre foi a favor da democracia, né? A Gaviões nunca teve um partido político, porque a Gaviões ela representa o que é a sociedade brasileira. Isso vai variar à esquerda ou à direita conforme o próprio perfil social dessas lideranças. Alô, torcida jovem, canta, 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 meu branco e preto. Não há quem derrube a nossa bandeira. Torcida jovem, a força não marca bobeira. Não há quem derrube a nossa bandeira. Torcida jovem, a força não marca bobeira. É bem próximo e é importante, não tem como, né? Você tá dentro da comunidade e você não fazer parte dela. Você tem que entender os problemas da comunidade. Então a gente faz campanhas do agasalho aqui, campanhas para distribuir ovos para a criançada, brinquedo, porque a gente entende que a comunidade ela necessita disso. Então, pô, a gente tem campanha do brinquedo, campanha do agasalho, a gente entrega comida aí 2 vezes por semana pro povo de rua, tem doação de sangue, pô, são inúmeros projetos. A gente sempre está engajado nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente não se beneficia de nada disso, pelo contrário, a gente faz aquele famoso e tradicional rateio, né, que é falado, faz uma vaquinha daqui e dali e conseguimos aí estar realizando esses eventos aí, ajudando, né, suprindo as necessidades dessas pessoas, fazendo uma criança mais feliz. A torcida organizada hoje em dia ela é fonte de lazer para milhões de jovens das periferias do país, ela é fonte de pertencimento, ela é fonte de identidade, ela é fonte até mesmo de participação política. É porque a coletividade a torcida organizada consegue dar voz a esse jovem que ele consegue, de alguma forma, exercer sua cidadania dentro do universo do futebol. Mas eu acho que não é uma obrigação da torcida organizada, né? Isso eu acho que é uma obrigação mais governamental. Mas a gente entende que, por exemplo, às vezes um menino que ele não tem um espaço para ele jogar um futebol, porque aqui, por exemplo, vocês não está montado agora, mas a gente tem mesa de ping-pong, pimbolim e tal. Então tem crianças assim que nunca brincou de ping-pong e teve tênis de mesa no caso, teve a chance, a primeira oportunidade aqui, né?
Foi uma situação que a gente saiu aqui da quadra, a gente viajou, foi a primeira torcida organizada que entrou em São Luís do Paraitinga, que teve aquela enchente. E a gente chegou lá, o pessoal ainda estava procurando corpos, cadáveres dentro dos escombros. E outra foi Itatiba, que também foi outra situação de enchente, no qual a gente chegou, as pessoas não tinham nada, tinham perdido tudo. Uma vez teve um incêndio numa favela de Cubatão e a gente realizou essa entrega de mantimentos, de roupas. E quando nós fomos para lá, o pessoal mesmo, assim, até chorava, né? Eu mesmo me emocionei com a situação de poder estar ajudando as pessoas que estavam precisando, né? Agora a gente está indo fazer uma ação social do Gaviões da Fiel, que já tem 4 meses já que nós saímos todas as sextas-feiras para distribuir marmitex para morador de rua, família desalojada, famílias que estão com necessidade, que não têm o alimento, muitos são desempregados, em situações de rua. Porque assim, eu acho que a ação social, independente do que seja, não gera jornal, né? O que gera jornal é notícia ruim. E o que vem de jornal é assim, se 6 pessoas uniformizadas com camisa de torcida organizada estiver fazendo alguma coisa ruim na rua, isso vai vender. Se tiver 200 com a camisa de torcida organizada e fazer o que a gente faz? Fazendo essa ação que a gente está fazendo, não vem de jornal, ninguém vê. Para a imprensa e para a mídia não é interessante. E é um lado que, infelizmente, assim, os meios de comunicação não mostram. Qualquer projeto social que a organizada faça, a sociedade torce o nariz por conta das brigas. Esse é o problema, entendeu? Eu entendo que existe a boa intenção, só que, não para mim, para as pessoas que acompanham, isso acaba repercutindo muito pouco, inclusive a imprensa. Acaba sempre realçando mais a confusão, a briga, a pancadaria. Enfim, a imagem está muito arranhada, né? Esse é o problema. E o cara vai dizer o quê? Pô, doou sangue no sábado e tirou sangue do outro no domingo. Aí não adianta, o trabalho, se é um trabalho para mostrar uma outra imagem, ele vai todo pro ralo, né? Todo mundo tem uma imagem muito ríspida da torcida organizada, mas aqui dentro a gente tem desde famílias, desde crianças, que a minha filha, por exemplo, nasceu aqui dentro. Eu saí da maternidade e vim direto para cá.